A história de vida de Jesus Cristo, que vai arrepiar seus cabelos, e sua futura descida à terra para lutar contra o Anticristo e Gog e Magog será contada neste vídeo. Você ficará surpreso ao ouvir os acontecimentos incríveis desde a infância de Jesus até o momento em que ele deixou este mundo. E mais, ouça o que vai acontecer quando ele voltar à Terra no futuro. Se estiver pronto, vamos começar. Quando os demônios tentaram se aproximar de Maria, que estava dando à luz, eles se depararam com um exército de anjos enormes que estavam lá para proteger o recém-nascido profeta Jesus. Por isso, Diabo e seus aliados não conseguiram alcançar seus objetivos durante o nascimento de Jesus. Naquele dia, Diabo ficou ainda mais enfurecido e jurou que iria desviar muito mais pessoas antes de se afastar. Maria, por outro lado, estava preocupada. Afinal, o bebê que ela trouxe ao mundo foi concebido sem um pai, como um milagre do Criador. Como ela explicaria essa situação para as pessoas? Como poderia Maria, que sempre foi um exemplo de pureza e castidade, estar grávida? Mesmo assim, ela pegou seu filho nos braços e seguiu em direção a Jerusalém, onde havia crescido. Ela dizia a si mesma que Deus estaria ao seu lado. Quando chegou, assim como ela temia, uma multidão curiosa logo se reuniu ao redor de Maria e do bebê em seus braços. Até pouco tempo atrás, Maria era conhecida por sua pureza e agora, de repente, ela voltou com um recém-nascido. "Ó Maria", disseram as pessoas ao seu redor, em choque. "Diga-nos, de quem é essa criança?" Maria não falava, apenas respondeu com sua linguagem corporal, indicando que a criança era dela. O coração das pessoas quase parou de tanto espanto. Eles deviam estar sonhando. "Você não pode estar falando sério, não brinque conosco, de quem é essa criança?" Maria balançou a cabeça e disse: "Não estou brincando com vocês." As pessoas que ouviram o boato começaram a correr para o local. Maria, com o profeta Jesus nos braços, ficou presa no meio de uma enorme multidão na praça da cidade. Em questão de segundos, Maria, que havia ganhado o respeito de todos por anos, o perdeu. Além disso, a multidão começou a ficar furiosa e a se aproximar de Maria. "Você estava zombando de nós o tempo todo", começaram a gritar para Maria. Quando muitas pessoas começaram a pegar pedras e paus, Maria apontou para a criança em seus braços, com um olhar, deu a entender: "Façam suas perguntas a ele, ele lhes responderá." Os homens estavam ficando cada vez mais irritados. Um bebê recém-nascido iria responder? Enquanto todos estavam com os olhos fixos na criança, algo extraordinário aconteceu. A criança no colo de Maria começou a falar, como se fosse um adulto. "Eu sou o servo de Deus. Ele me deu um livro e me fez um profeta. Onde quer que eu esteja, Ele ordenou que eu seja abençoado e útil para as pessoas. Enquanto eu viver, Ele me ordenou a realizar orações e a dar esmolas, e a ser um filho bondoso e bom para minha mãe. Ele não me fez um filho tirano e infeliz. Deus tem uma promessa para mim no dia em que nasci, no dia em que morrerei e no dia em que serei ressuscitado." O profeta Jesus, ainda recém-nascido, falou do colo de Maria para a multidão. Aqueles que o ouviram ficaram em choque. Nunca tinham presenciado algo assim antes.
Era inacreditável o que estavam vivendo. A partir daquele momento, não havia mais uma única palavra ruim a ser dita sobre Maria. Os que testemunharam o evento ficaram sem palavras, abrindo caminho para Maria, permitindo que ela voltasse para o lugar onde vivia, no seu nicho na mesquita. A partir de então, Maria voltou à sua vida anterior, e o profeta Jesus, assim como as outras crianças, não falou mais até alcançar a idade apropriada. Agora, estavam em paz. Algum tempo depois, por razões desconhecidas, Maria e o profeta Jesus se mudaram para o Egito, onde viveram por um período. Durante esse tempo, Maria colocou Jesus como aprendiz em uma oficina de tinturaria. Certo dia, o mestre da tinturaria saiu e deixou uma série de tarefas para Jesus. Ele mostrou quais roupas deveriam ser tingidas com quais cores e pediu que tudo estivesse pronto quando ele voltasse. No entanto, ao retornar, o mestre viu que Jesus tinha colocado todas as roupas em uma única tina para tingi-las de uma só vez. Desesperado, o mestre exclamou: "O que você fez? Estragou tudo." Mas ao mergulhar a mão na tina, todas as palavras morreram em sua boca. Qualquer roupa que ele pegasse, apesar de ter saído de um único caldeirão, estava exatamente na cor desejada. O mestre ficou surpreso com isso e percebeu que Jesus não era uma criança comum. Com o tempo, Jesus e Maria deixaram o Egito e se estabeleceram em uma vila na Damasco. Eles viveram lá até que Jesus alcançou a idade de 30 anos. Então, aconteceu algo importante. Aos 30 anos, Jesus recebeu a visita do arcanjo Gabriel. Gabriel apareceu inesperadamente diante de Jesus, anunciando que ele havia sido escolhido como profeta e ordenou-lhe que transmitisse as ordens divinas para as pessoas. Naquela época, sabíamos que Jesus tinha 12 amigos ao seu lado, conhecidos como os 12 apóstolos de Jesus. O profeta Jesus costumava se reunir frequentemente com seus 12 apóstolos. Entre seus amigos próximos havia um homem chamado Lázaro. Um dia, a irmã de Lázaro enviou uma mensagem a Jesus, informando-o de que Lázaro estava muito doente e à beira da morte. Jesus imediatamente partiu. Após 3 dias, quando chegou ao local onde Lázaro vivia, encontrou-o já falecido. Ele estava diante do túmulo de Lázaro e o chamou. Ao ouvir a voz de Jesus, Lázaro ressuscitou e saiu do seu túmulo. Esta foi uma das maravilhas que Deus concedeu ao profeta Jesus. Com a permissão de Deus, Jesus tinha o poder de ressuscitar os mortos. Um outro evento de ressurreição é igualmente interessante. Certa vez, enquanto Jesus e seus 12 apóstolos conversavam sobre o dilúvio de Noé, os apóstolos, sabendo da capacidade de Jesus para ressuscitar, lhe fizeram um pedido. Seria bom se você pudesse ressuscitar alguém que esteve presente durante o dilúvio de Noé? Então, Jesus levou seus apóstolos a um monte. Onde era esse lugar? Era o túmulo de Sem, filho do profeta Noé. Eles estavam ao lado do túmulo de Sem. Naquele momento, Jesus começou a orar a Deus, e o que aconteceu a seguir foi notável. Milhares de anos depois, Sem, o filho do profeta Noé, que havia falecido, ressuscitou e saiu de seu túmulo. Ao ver Jesus e seus amigos, Sem perguntou, espantado: "O dia do juízo chegou? É por isso que estamos ressuscitando?" Jesus respondeu: "Não, eu apenas orei a Deus para que você fosse trazido de volta à vida." Os apóstolos de Jesus, que estavam curiosos sobre o dilúvio de Noé, fizeram perguntas a Sem.
Após obterem as respostas necessárias, Sem voltou a falecer e retornou ao seu túmulo. Os israelitas, ao ouvir que Jesus ressuscitava os mortos, acusavam-no de ser um mago. Se você pode ressuscitar os mortos, então traga de volta o profeta Uzeir para nós. Caso contrário, nós o eliminaremos. Como vocês sabem, os israelitas viam o profeta Uzeir como o Filho de Deus. Recentemente, os israelitas haviam martirizado os profetas João e Zacarias. Eles não hesitariam em adicionar Jesus à sua lista de vítimas. Jesus orou e, com a permissão de Deus, Uzeir voltou à vida. Os israelitas perguntaram a Uzeir sobre Jesus, dizendo: "O que você tem a dizer sobre este homem?" Uzeir respondeu: "Eu atesto que ele é o servo e o mensageiro de Deus." No entanto, os israelitas não ficaram satisfeitos. "Você só pode ressuscitar os mortos? Não pode fazer mais nada?" Eles exigiam um sinal mais. "Transforme um pedaço de barro em um morcego para que possamos acreditar em você", disseram eles. Jesus pegou o barro e moldou-o na forma de um pássaro. Então, com a permissão de Deus, ao soprar sobre o barro, ele se transformou em um morcego que começou a bater as asas e voou para longe, desaparecendo dos olhos de todos. Jesus testemunhou diversas vezes suas próprias maravilhas junto com seus 12 discípulos. Em um dia, uma grande mesa desceu do céu e todos eles comeram juntos com alegria. Também foi Jesus quem possibilitou que um homem cego de nascença recuperasse a visão. Certa vez, Jesus dirigiu-se aos israelitas, dizendo: "Vó, filhos de Israel, eu sou um profeta enviado por Deus, enviado para confirmar a Torá que foi revelada antes de mim e para anunciar a vinda de um profeta após mim, cujo nome é Amade", disse ele. Ele estava se referindo ao profeta Muhammad, que tem o nome Amade. Apesar de tudo isso, os israelitas continuavam a se recusar a aceitar Jesus como profeta e buscavam vários meios para descreditá-lo. Jesus, que havia recebido o Evangelho e havia trabalhado e lutado pelo livro e pela religião de Deus por muitos anos, não conseguiu corrigir os israelitas. Apesar das muitas maravilhas que testemunharam, eles continuaram a se opor a Jesus e alegaram que ele praticava magia. Após os profetas Zacarias e João, chegou a vez de Jesus ser perseguido. Campanhas foram iniciadas contra ele, e muitos afirmavam que Jesus era um impostor, exceto pelos seus 12 discípulos. Eles juraram: "Ó nosso Senhor, acreditamos em sua unidade, seguimos o profeta, e escreva-nos entre aqueles que são testemunhas da sua unidade." Jesus estava ciente de que os israelitas queriam matá-lo, então ele se retirou para um lugar secreto, conhecido apenas pelos 12 discípulos. No entanto, um dos discípulos, que havia se tornado um traidor, revelou o local de Jesus aos israelitas em troca de uma recompensa generosa. Mas, será que isso ficaria sem consequências? De jeito nenhum. Veja o que aconteceu a seguir. O homem que havia traído Jesus se juntou aos israelitas e partiu para a casa onde Jesus estava escondido. Quando chegaram lá, todos começaram a invadir a casa. Nesse momento, o anjo Gabriel apareceu, levou Jesus e o elevou ao céu. Jesus tinha um lugar sagrado reservado para ele no céu. O anjo Gabriel acomodou Jesus de forma segura em sua nova morada, onde ele permaneceria até o dia em que retornaria ao mundo. Enquanto isso, na terra,
os homens começaram a vasculhar a casa meticulosamente. O traidor estava com eles. Então, os homens encontraram alguém dentro da casa e disseram: "Achamos você aqui." Eles pensaram que tinham encontrado Jesus. Na verdade, o que encontraram foi o próprio traidor, que havia se disfarçado como Jesus em troca de uma recompensa. Por alguma razão, naquele momento, os homens enxergaram o traidor como se fosse Jesus. O traidor havia se transformado na aparência de Jesus. Eles começaram a arrastar o traidor, acreditando que era Jesus. O homem gritava: "O que estão fazendo? Eu não sou Jesus. Olhem, vocês me pagaram para mostrar o lugar de Jesus." Mas os homens não acreditavam nele, pois Jesus estava bem na frente deles. "Vocês não podem nos enganar," disseram eles. O homem, não importando o quanto tentasse, não conseguiu convencer ninguém de que ele não era Jesus. "Pare de gritar," disseram. "Você pode ressuscitar os mortos, então, logo, você mesmo se levantará e tudo acabará." E, apesar dos gritos do homem, eles o executaram e acabaram com sua vida. Os israelitas observavam o corpo sem vida de Jesus com prazer. Mas, não demorou muito para que ficassem em choque, porque o homem que haviam crucificado como Jesus agora não parecia mais com Jesus. O que haviam feito? Aquela pessoa realmente era o traidor e não Jesus. Como foi possível que ninguém percebeu que ele não era Jesus? Ninguém realmente entendeu o que havia acontecido. No Islã, esse evento é descrito no Alcorão da seguinte forma: Sura Al-Imran 54. Os judeus prepararam uma armadilha contra Jesus. E Allah respondeu à sua armadilha com uma armadilha. Sim, de acordo com a crença islâmica, o profeta Jesus não morreu naquele dia, mas foi elevado ao céu por Deus e aguarda o momento em que retornará antes do dia do juízo. Agora, vamos explorar o que acontecerá no dia do juízo, cuja data exata é conhecida apenas por Deus e que Jesus retornará para cumprir. Estamos falando de uma época em que o Dajjal, anticristo, aparecerá. Jesus descerá do céu, onde foi elevado, e pousará em um dos minaretes da grande mesquita de Damasco, na Síria. Com a ajuda do Mahdi, ele lutará contra o Dajjal, que é um dos grandes sinais do fim dos tempos, e acabará com sua vida. Mas ainda não terminou. Em seguida, haverá um desastre que eliminará uma grande parte da população humana, e o evento que está aguardando para surgir do subterrâneo. Os povos de Gog e Magog. Os povos de Gog e Magog serão libertados e se espalharão por todas as colinas, causando a destruição de uma grande parte da humanidade. Durante o período em que o profeta Jesus retornar à Terra, haverá um evento em que, após Jesus rezar a Deus, uma doença se manifestará nos povos de Gog e Magog durante uma única noite, e todos eles serão eliminados da face da Terra. Disse que, na sua segunda vinda à Terra, o profeta Jesus viverá por cerca de 40 anos. O retorno de Jesus à Terra será celebrado com entusiasmo em todo o mundo. Os cristãos dirão: Ó Cristo, você veio a nós na sua vida anterior e agora retornou a nós novamente, enquanto os judeus dirão: Ó Cristo, você é da nossa família, você veio a nós. Enquanto todos acreditam que Jesus retornou para seu próprio grupo religioso, segundo as fontes islâmicas, Jesus dirá: Nosso Senhor me enviou com a verdadeira religião, o Islã.
Cada pessoa acredita nas narrativas de acordo com sua própria fé. Isso é o que é conhecido e acreditado nas fontes islâmicas. O que estamos apresentando aqui é a visão islâmica de Jesus. Pode haver diferentes interpretações e crenças em outras tradições. Fizemos este vídeo para lançar luz sobre como Jesus é visto no Islã. Por enquanto, é tudo por minha parte. Espero que você se inscreva e curta nossos próximos vídeos. Até a próxima, cuide-se bem.